apresentar para os residentes, né? Eu venho trabalhando no desenvolvimento de um simulador e está quase no ponto. Acredito que na próxima semana já esteja pronto e a gente já possa estar apresentando para vocês. Mas só para que vocês tenham noção, mais ou menos, aí Sátiro que está ouvindo, os demais residentes, vai ser um simulador que ele vai incluir, né, como se fosse realmente um sistema de monitorização hemodinâmica avançado, né? Então você vai encontrar todos os parâmetros aqui, né, dos Swangans, do que seria o novo Hemossphere, né? Você vai encontrar aqui todos os parâmetros novos que a gente chama de DPDT, enfim, os Swangans como habitual. E quando você clicar aqui, ele vai te dar uma explicação do conceito fisiológico, a faixa de referência normal e a referência bibliográfica. Então, todos os parâmetros, né, de hemodinâmica ultra avançados já estão inseridos aqui. Um outro ponto que o simulador vai trazer, né, você vai poder cadastrar aqui o paciente, por exemplo, sexo, peso, altura, cadastra, né, o paciente, e aí automaticamente ele já vai começar a fazer as leituras hemodinâmicas completas aqui como o Swangans faria, né? Você pode aqui alterar, né, os parâmetros hemodinâmicos do paciente, todos os parâmetros hemodinâmicos podem ser ajustáveis, você vai ter a oportunidade de selecionar um perfil de simulação, por exemplo, eu quero estudar choques obstrutivos, um TEP maciço, automaticamente ele já vai jogar os parâmetros hemodinâmicos para esse quadro, né, para esse quadro de choque. Você pode fazer intervenções como drogas vasoativas, volume ou diurético, de acordo com sugestão de dose, de diluição, de prescrição para entrar, e a entrada dessas medicações influencia na melhora ou piora do quadro. Aqui você pode discutir, ter um entendimento melhor, né, um debrief, né, de cada tipo de choque, quais são os parâmetros hemodinâmicos, qual a abordagem terapêutica sugerida. Aqui a gente tem um monitor para simulação de parada cardiorrespiratória, então a gente vai conseguir simular aqui diversos cenários clínicos, né, como, por exemplo, fibrilação, bavo, bradicardia, iniciar marca-passo, por exemplo, carregar desfibrilador, isso aqui para o cenário da nossa simulação médica, né, e de enfermagem também, para treinamento da nossa equipe. Aqui, a gente tem um simulador de ventilação mecânica, tá, semelhante a alguns que existem no mercado, também com vários cenários clínicos e várias formas da gente estruturar, trabalhar os dados, e aqui é onde vão ser os simulados. Então, aqui você vai ter a possibilidade de colocar seu nome e seu e-mail, e você seleciona se quer miscelânea ou algum tema específico. São mais de 500 questões extraídas das provas oficiais da MIB, né? E quando você faz o cadastro, você escolhe quantas questões quer, por exemplo, 10, 50, 100, inicia o simulado, e aí você vai finalizando o simulado, vai executando ele, como se fosse realmente uma prova de título, né? E quando você finaliza o simulado, Sátiro, você vai ter a sua nota, você vai ter aqui as áreas que você domina mais, as áreas que você precisa focar mais para revisar, né? E você pode, inclusive, mandar esse relatório para o seu e-mail. Então, ficou algo bem completo para quem faz terapia intensiva, tá? Então, esse vai ser o nosso módulo de treinamento. Vocês agora têm um sistema próprio para simulação ultra realista de hemodinâmica, de cenários de parada cardiorrespiratória, ventilação mecânica, debriefing e uma central de simulado de questões para trabalhar a prova de título, tá? Os alunos da liga também vão ter acesso, tá bom? Começando a aula propriamente dito, Sátiro tá aí? Esse Sátiro ouviu? Tô aqui, mestre. Tô aqui. Inclusive, na última semana já vai ter prova por esse simulado, tá? Vou começar aqui, então, a apresentação, pessoal. Vai ser uma aula breve, esse slide ele vai estar disponível depois para vocês, tá? Para um outro momento.
Quem tiver interesse de participar, de pegar essa aula para estudar aprofundadamente, pode ficar à vontade, tá bom? Então, começando, a gente vai falar um pouquinho de segurança e qualidade, né? Quando a gente fala de segurança e qualidade, em terapia intensiva, do ponto de vista de gestão hospitalar também, a gente precisa falar de Dona Bedian. Então, Dona Bedian, um grande estudioso, né, administrador, que criou as bases para todos os sistemas de acreditação que a gente conhece hoje, seja a ONA, seja a acreditação internacional, como a Joint Commission, Quimenton, etc. Tudo derivou daqui. E ele entendeu que nós temos problemas, né, de estrutura, processo e desfecho, né? E tudo isso leva em consideração a experiência do paciente, tempo, segurança, eficiência, tá? Ao cuidado centrado no paciente e equitabilidade, né? Então, a gente precisa entender, quando a gente vai para um setor, todo o setor, UTI, emergência, centro cirúrgico, a gente precisa entender quais são os pontos de estrutura, desfecho e processo que a gente precisa acompanhar, né, para conseguir dar o resultado adequado. Quando a gente vai para a UTI, para a terapia intensiva, esse estudo ainda é muito atual, né, ele traz todos os pontos de indicadores que são importantes para a gestão de uma UTI, de uma unidade vermelha, né, e às vezes de um hospital. Então, a gente precisa entender, por exemplo, os indicadores de estrutura, como uma unidade de terapia intensiva, né, que atende a RDC-7 da MIB, por exemplo, desfecho, pontos, né, indicadores de processo, tá, como a presença de um staff intensivista, a presença, né, de round multidisciplinar diário, de resumo de alta, educação médica continuada, manter uma taxa de ocupação entre 85% a 90%, idealmente, né, e indicadores de desfecho, que são eventos adversos, taxa de mortalidade, taxa de reinternação, a taxa, né, de utilização de recursos padronizados, que é a TURP, taxa de infecção de corrente sanguínea por catéter, taxa de infecção de catéter vesical, PAV, extubação não planejada. Então, esses são os principais indicadores, são os mais básicos. Hoje a gente tem outros, né, e cada setor precisa definir seus indicadores. Então, você que trabalha em centro cirúrgico, numa farmácia, que trabalha na UTI, na emergência, você precisa ter indicadores que mostrem a qualidade e segurança da sua unidade dentro de uma perspectiva de indicadores de estrutura, indicadores de processo e indicadores de desfecho. Quando a gente vai para evento, né, é muito importante que a gente entenda essa classificação, a classificação do incidente, do evento, do NIRMIS, das circunstâncias de risco, até o evento, com dano e sem dano. Então, a circunstância de risco é aquela situação onde existe uma situação que favorece o risco. Por exemplo, o meu sistema de prescrição, seja ele eletrônico ou não, ele não tem uma trava para o Clexane. Não tem uma trava de segurança. Então, se eu colocar 20 ampolas uma vez ao dia, ele vai deixar passar. Isso é uma circunstância de risco. O NIRMIS é quando o médico prescreveu e errou a digitação e saíram lá, em vez de 10 ampolas de Clexane. Se a enfermeira ou a técnica identificou e barrou, é um NIRMIS, é um quase evento. Se o Clexane chegar a entrar no paciente, aí o evento aconteceu. Tocou no paciente, o evento, o dano, né, potencial aconteceu. E aí a gente vai classificar como evento sem dano, se não tiver nenhum dano ao paciente, ou evento adverso com dano, que pode ser leve, moderado, grave ou óbito, né? Normalmente a gente trata NIRMIS, circunstância de risco e evento com dano leve ou moderado, analisando causa raiz pela ferramenta dos 5 Ps e buscando a tratativa, né, da devolução do evento, da resolução através do FCAR ou PDCA. O evento com dano grave ou óbito, ele pode buscar a ferramenta de Londres, que é a mais recomendada para esse contexto, tá? O protocolo de Londres para identificação e tratativa de evento adverso grave. Então, quando a gente começa a notificar, a criar uma cultura de segurança dentro da nossa unidade, da nossa UTI, do nosso hospital, a gente começa a trabalhar com uma gestão proativa. Quando o evento catastrófico ou dano grave aconteceu,
o problema já vinha muito mais atrás. Então, há muito tempo já vinha circunstâncias de risco near miss e ninguém identificou. Então, por isso que a gente precisa estimular evento, a abertura de evento. Quanto mais evento eu abrir na minha unidade, não é que minha unidade tem mais falhas do que a outra, pelo contrário, é a mais segura. E esse é o entendimento que a gente tem que passar. Uma unidade que notifica, uma UTI que notifica 10, 20 eventos por mês, eu tenho certeza que é uma UTI insegura, porque não tem cultura de segurança. Ninguém notifica, ninguém trabalha os erros e os erros continuam acontecendo, mas sendo escondidos. Quando você vê uma UTI com 60, 80, 90 notificações por mês, eu sei que é uma UTI segura, porque toda circunstância de risco, near miss, é discutido, tratada, e aí a gente cai aqui, ó. A gente cai numa gestão proativa de gestão de risco. A gente trata near miss, circunstâncias de risco. Quando a gente começa a tratar muito do dano grave, catastrófico, é porque eu fracassei aqui. Eu passo a ter uma gestão reativa, que não é a adequada. E falando ainda de segurança, o erro não tem um culpado. É a teoria do queijo suíço. É uma série de barreiras. Eu tenho a barreira do sistema, da TI, eu tenho uma barreira do médico, eu tenho a barreira do enfermeiro, eu tenho a barreira do técnico, do fisioterapeuta, eu tenho a barreira da família. Quando eu atravesso tudo isso, é que o dano chega no paciente. Vocês viram agora um caso muito emblemático, que foi um caso, ali da situação de Manaus, né? Então, quando a gente vê esse caso de Manaus, todo mundo caiu matando em cima da médica, né? E da técnica de enfermagem. Tá errado. A culpa não foi da médica. A culpa não foi da técnica de enfermagem de forma isolada, entendeu? E é isso que a gente precisa ter o entendimento. Porque uma coisa, pessoal, e isso é muito importante que vocês levem para a vida de vocês. Uma coisa é a gente falar sobre violação e evento adverso. O que é violação? A violação é quando eu sei que uma coisa está errada, eu vou lá e, mesmo assim, sabendo que está errado, eu vou lá e faço. Então, isso é uma violação, ou seja, houve uma causa intencional. Nesse caso, você não tem muito bem o que trabalhar com aquele colaborador, né? Aquele colaborador sabia que era o certo e ele escolheu fazer o errado. Então, nesses casos, normalmente é advertência e demissão, eventualmente, depender do caso, né? É diferente de evento de, por exemplo, um caso de violação. Um caso de violação foi esse dos técnicos de enfermagem do hospital que estavam injetando desinfetante. Isso é uma violação, isso não é um evento adverso. Não tem como prever a maldade das pessoas. O erro é deles, é uma violação deles, é um crime deles. Evento adverso, não. Então, quando a gente olha, por exemplo, o caso de Manaus, o sistema não era eletrônico, não permitia ter controle, gera uma circunstância de risco, não tinha farmácia clínica para fazer a checagem, circunstância de risco, não tinha protocolo de checagem de supervisão da enfermagem do técnico, era uma circunstância de risco. Então, quando acontece um dano grave, podem ter certeza, foram várias circunstâncias de risco, várias falhas de processo, que juntas acabaram culminando para aquilo ali. Então, sempre ter muito cuidado antes de apontar o dedo para as pessoas, quando for evento adverso, que normalmente a falha é sistêmica, não é uma falha de pessoa. Quando a falha é de pessoa, você resolve trocando a pessoa. Então, partindo para um conceito, de UTI segura, a gente precisa passar por uma liderança forte do hospital, por uma liderança forte de terapia intensiva, criar uma cultura de segurança não punitiva, não tratar os eventos adversos como falha de processo, não como falha de pessoas, trabalho em equipe, organização e o cuidado centrado no paciente, né? E aí a gente cria uma cultura de segurança, uma cultura onde a comunicação, ou seja, o meu técnico de enfermagem não tem medo de falar para mim que trocou a medicação. Ele vai e fala para a enfermeira, troquei a medicação. Por quê? Olha, estava sem etiqueta, a gente tem oportunidade, e é uma falha de processo, é um evento. Agora, se deliberadamente ele optou por aquilo, é uma outra situação. Então, as pessoas precisam entender que não há punição. A cultura de comunicação não precisa acontecer. E isso promove uma cultura justa, ou seja, quando tem maturidade para saber o que é evento adverso e o que é violação.
Por exemplo, às vezes, já aconteceu comigo de esquecer de liberar a evolução no TASI. E aí, o administrativo veio, doutor, você esqueceu de liberar a evolução. Ele disse, abre evento. Abre evento para tratar, tem que tratar, todo mundo, não, ninguém está acima da lei. Então, a gente precisa sempre mapear, notificar e trabalhar em cima disso, né? Isso promove uma cultura de aprendizado, onde todo mundo aprende. Por isso que é importante voltar essa alça de comunicação. Quando o erro acontece, eu não preciso apontar quem foi que cometeu aquela falha de processo. Mas a falha de processo tem que voltar. Time, olha, é o seguinte, aconteceu um evento ontem relacionado à atração dispositiva, a gente identificou tal causa raiz, a gente precisa focar nisso. As pessoas precisam saber ter a devolutiva daquilo que elas notificam. E sempre voltado, né, para essa cultura de segurança do paciente, para 6 metas internacionais de segurança do paciente que cabem a todo o hospital, a toda a unidade que trabalha dentro de um hospital. E sem esquecer também de lembrar, muito importante, os 5 momentos de higienização das mãos. Tá? Não existe UTI segura, não existe hospital seguro, não existe cultura de segurança plena se eu não tenho uma política de higienização das mãos forte, com taxa de adesão e taxa de adequação de higienização das mãos forte. Tá? Isso aqui tem que ser o carro-chefe de toda a gestão de unidade hospitalar. Quando a gente vai para a importância da cultura da gestão da mudança, a gente vai para entender o que é cultura organizacional. E o que a gente enxerga ali, que é visível, né, é muito pequeno. São as normas e comportamentos. Então, eu vejo ali, o que eu enxergo? Fácil. Rotatividade de funcionários, eles têm dificuldade para desempenhar as funções, todo mundo desengajado. E aí eu começo a culpar os funcionários. Mas eu não paro para analisar o que está por trás. Eu não tenho inovação, a liderança não é engajada, não participa, não motiva, não desenvolve, não treina, frustração com os processos errados, e isso gera uma cultura desalinhada, os valores estão desalinhados, e tudo que você vai tentar implementar gera resistência da equipe. Então, isso aqui que a gente vê, o pessoal desengajado, desmotivado, não trabalha direito, são sintomas, né, de uma cultura fraca, né, de uma cultura de segurança fraca, né? E para a gente entender melhor isso, a gente precisa entender um pouco o que é cultura empresarial e o que é clima organizacional. O que é cultura empresarial? É o que a empresa entende que se implementa do ambiente de trabalho, de valores, né? Ali do dia a dia, é a estratégia do negócio, é a cultura da empresa. Então, qual é a missão, visão e quais são os valores, por exemplo, do Hospital Carlos Macieira, da Tesla, né, de uma grande unidade? Aquilo é cultura. Eu colocar dentro dos meus funcionários missão, visão e valores, tá? E por isso que todas as lideranças, as coordenações médicas, de enfermagem, fisioterapeuta, precisam sempre estar trabalhando e mostrando nos seus resultados mensais missão, visão e valores daquela empresa. Seja ela Aqua, MCE, Maci, qualquer empresa. Clima organizacional é o que acontece dentro dos setores. É como os colaboradores percebem. Às vezes eu tenho uma cultura empresarial forte, missão, visão e valores ali na veia de todo mundo. Mas o clima é péssimo. E normalmente o clima ele se deteriora quando eu tenho funcionário ou bajulador, ou fofoqueiro, ou puxa-saco. Sempre que você tem uma dessas 3 figuras, e às vezes, né, conflui de uma pessoa ser os 3 ou 2, você destrói o clima. Então, todo líder, seja ele liderança de enfermagem, qualquer liderança, ela precisa identificar precocemente fofoqueiros, bajuladores e puxa-sacos. Essas pessoas, elas têm que ser podadas, têm que receber feedback. Existe feedback estruturado para lidar com fofoqueiro, para lidar com bajulador e puxa-saco, porque se você quiser cavar a destruição de um setor, destruir os indicadores, destruir a cultura de um hospital, de uma empresa, você valoriza a fofoca, a bajulação e o puxa-saquismo. Então, normalmente são líderes com ego muito inflado, com problemas de autoaceitação e de autoconfiança, que acaba favorecendo o ambiente desses 3.
Se vocês forem para a literatura especializada, esses são os 3 pilares da destruição da liderança. É manter perto colaboradores, bajuladores, fofoqueiros e puxa-sacos. Então, enquanto lideranças, isso tem que ser sempre, parece besteira, mas não é, isso destrói ambiente, isso destrói cultura, isso destrói indicadores da empresa. Existem vários modelos de gestão que precisam ser entendidos, né? E cada líder tem uma forma de liderar. Isso aqui não quer dizer que um é mais certo do que o outro. Se você entender isso aqui, você vai se encaixar com uma dessas, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de liderar por performance, né? Pensar em performance, em desenvolver os colaboradores para atingir o melhor resultado, performance. Tem gente que é mais autoritário, tem gente que foca mais no processo, tem gente que foca mais na inspiração, enfim, não tem um mais correto do que o outro. E pensando em níveis de gestão, estratégia de gestão, Sátiro, né, a gente precisa entender que existem 3 níveis de gestão. Existe o nível estratégico, existe o nível tático, existe o nível operacional. É impossível um líder fazer um bom trabalho sendo os 3. Então, quem é que é o líder estratégico? É o diretor do meu hospital, é o secretário de saúde, né? Normalmente é o diretor do hospital, ou o secretário, por exemplo, que ele vai definir o planejamento das metas e diretrizes. Então, ele vai planejar o foco de trabalho, estabelecer ali as metas e as diretrizes que eu preciso seguir. O nível tático costuma ser parte da diretoria também, tá? Ou o gerente médico, ou um outro tipo de liderança. Ele vai desdobrar essas metas, né, diretrizes, para o nível operacional. E quem é a liderança operacional? O líder operacional é o coordenador de setor. Então, normalmente, assim, por exemplo, exemplificando Macieira, eu tenho ali a Secretaria de Saúde, né, que é o líder estratégico, que vai definir quais são as metas, diretrizes e os pontos de trabalho. A gente tem a direção como um nível tático para desdobrar, cobrar a execução, tá? E a liderança operacional, que são os coordenadores de UTI, de centro cirúrgico, de imagem, que vão cobrar dos colaboradores o cumprimento das metas e diretrizes trabalhadas aqui em cima, tá? Então, é muito importante entender, não dá para misturar. O líder que é estratégico, que quer estar na operação, ele vai fracassar. Ele tem que focar na estratégia. Então, cada tipo de liderança precisa focar dentro do seu ambiente de trabalho. E, para a definição de indicadores, a gente precisa entender esses 3 conceitos. Eu preciso entender o que é OKR, DRI e KPI. Sem isso, eu não avanço. O que é OKR? São os meus objetivos e key results, né? É basicamente objetivo-chave. Para onde eu tenho que ir? Ou seja, onde eu quero chegar. São as minhas metas. Então, qual é o OKR? Olha, minhas OKRs são, no final do mês, 0 infecção de corrente sanguínea, minha meta é 0 reintubação, minha meta é 0 reinternação, são as minhas metas. O que é o KPI? São os indicadores de performance-chave, são os indicadores que vão me mostrar se eu estou chegando perto da minha meta, do meu OKR ou não. Quais são os meus KPIs? Taxa de infecção de corrente sanguínea, taxa de infecção de catéter urinário, taxa de PAV, são as taxas, né? Taxas e densidades que eu tenho que escolher para me mostrar como eu vou chegar lá. E o DRI é o responsável. Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então, eu tenho que ter o responsável. Ah, quem é o responsável pelo setor da imagem? Fulano. Se tiver 2, 3, vai dar errado. Então, quem é responsável pela gestão de leitos do hospital? É o NI. Ponto. Então, não dá para dividir função. Função tem que ter responsável para quem você possa cobrar e trabalhar performance. Então, tem que ter isso daqui. Todo processo que vocês tiverem, todo processo, ele tem que ter uma OKR, uma meta, um indicador de performance para ser mensurado mensalmente e um DRI, que é o responsável por entregar aquela demanda, né? E pensando em qualidade, a gente, para focar em qualidade, quer estabelecer protocolos, processos, uma estrutura com equipe forte, acesso a boas práticas, indicadores e análise. Eu preciso ter uma boa gestão estratégica, olha aqui, ó, missão, visão e valores, que é quem vai implantar a cultura da organização naqueles colaboradores e garantir também a sustentabilidade. Qual o problema disso? Está bem aqui.
Apenas esse artigo é muito bom, recomendo que todos leiam, inclusive. 10% das empresas executam sua estratégia. Por quê? Quais são as principais barreiras para implementar a minha estratégia? Por que meu plano dá errado? 5% entende o que está acontecendo, ou seja, o secretário ou o dono da empresa, do hospital, o grupo, a Atena, a DAS, a DO, o dono da rede, né? Planeja a diretriz, mas aquele diretor, aquele gerente, aquele CEO não consegue jogar aquilo para os colaboradores. O técnico de enfermagem tem que saber da UTI. Ele tem que saber o que é uma taxa de infecção, por que tem que ser zero. O paciente morre, complica. 25% barreira humana, 85%, né, dos altos executivos gastam menos de 1 hora por mês discutindo estratégia com os coordenadores e colaboradores, e a barreira dos recursos, que a gente sabe que é importante. Então, é muito importante para a gente ter um modelo básico, por exemplo, de Balance Scorecard aqui primitivo, né, focado em finanças, cliente, aprendizagem e processo. Eu sempre preciso estar olhando para esses 4 pilares aqui para sustentar o meu setor, a minha UTI, minha emergência, meu hospital, sempre tendo como centro missão, visão e valores, tá? Daí, eu desdobro as minhas competências organizacionais. Então, hoje, o que o líder de alta performance ele precisa trabalhar e aprender? Inovação, sustentabilidade, governança e gestão, porque são várias formas de gestão. Gestão, pessoal, é um termo muito amplo. Existe gestão de risco, gestão de oportunidade, gestão de pessoas, gestão de processo, gestão de informação, gestão ambiental. Então, são várias formas de gestão. E a gente precisa estar atento a isso. Partindo para as competências técnicas e comportamentais, hoje é uma verdade, né? Antigamente, talvez há 10, 20 anos atrás, bastava a pessoa ser boa tecnicamente. O cara estudar muito, dominar muito, fazer muitos cursos, ter um doutorado. Hoje, a gente sabe que isso não funciona. Tem pessoas que são muito boas tecnicamente, mas que são péssimos seres humanos. Tratam mal todo mundo, xinga o técnico, xinga o enfermeiro, xinga o colega, trata mal o paciente, não respeita a liderança. Essas pessoas elas não se encaixam mais no mercado de trabalho. Então, hoje, é 50-50. Se eu tivesse que escolher, 50-50. 50% de conhecimento e habilidade técnica, 50% de comportamental. A pessoa trabalhar criatividade, comunicação, empatia, foco no cliente. Não adianta ser 90% aqui e ser um péssimo ser humano. Ser 10% aqui. Fofoqueiro, grosseiro, arrogante, ignorante, não cabe mais. Então, hoje o profissional ele precisa ter essas duas características, né? Aquela coisa, a pessoa é insuportável, ninguém aguenta, mas ela é bom. Não interessa. Funcionário bom é aquele que entrega resultado e consegue engajar a equipe, né? Se você não consegue ter inteligência emocional e soft skills para ter equipe na mão, para respeitar as pessoas, você não consegue se desenvolver. Então, é uma série de habilidades, né, de conhecimentos que a gente precisa ter, e de habilidades, de soft skills, que hoje formam, né, o que a gente chama de core business do Agile Business Owner, né? Seria o gestor perfeito, o gestor ideal. É aquele que domina todos esses pontos aqui, tá? Todos esses pontos aqui. Não é fácil, tá? A implementação da mudança não é fácil também. Então, existe hoje um método, né? Na verdade, desde a década de 80, que é a matriz de 8 passos de Kotter, né? Toda vez que um líder quiser implementar uma mudança, eu quero rodar um PDCA, implementar um protocolo novo de prevenção de lesão na minha UTI. Primeira coisa que a equipe vai fazer é chiar. Não, mais uma coisa, poxa, isso aqui do outro jeito era bom, a gente sempre fez assim. Tem como quebrar isso. Então, a matriz de Kotter é uma forma de você, né, quebrar essa resistência. Então, a primeira coisa é criar um senso de urgência. Pessoal, temos um grande problema na UTI. A nossa taxa de lesão por pressão está muito alta. E isso compromete a assistência, é um problema para o paciente. Então, criar um senso de urgência. Depois, você cria uma coalizão com lideranças próximas. Às vezes, a melhor liderança para trabalhar é o técnico que está lá há 30 anos no hospital. É a pessoa mais respeitada pela equipe ali. Então, é aquela pessoa que você vai captar. Fulana, vem cá. Olha, eu vou te dar uma folga se a gente conseguir trabalhar a equipe para chegar em meta tal.
É assim, desenvolver visão e estratégia, comunicar a visão para toda a equipe, todo mundo precisa ficar sabendo e participar do porquê daquela mudança, do porquê daquele novo protocolo. Vitórias rápidas, né? Celebrar as pequenas vitórias. Então, poxa, pessoal, parabéns, reduzimos 20% a taxa de lesão. Vamos fazer um café da manhã, vamos sortear aqui um brinde, vamos celebrar. É uma forma da equipe engajar junto com você, tá? Não é comprar a equipe, isso aqui é técnico, isso aqui é a estratégia avançada de gestão. Você precisa celebrar as pequenas vitórias com a equipe para engajar, motivar e buscar o resultado. E, né, depois que você consegue implementar os resultados e levar essa melhoria, você tem isso implementado na cultura, né? Esse livro eu recomendo para todo líder, todo gestor, Start with Why. É fundamental, é um dos livros canônicos obrigatórios para todo gestor que está iniciando, é entender o Golden Circle, né, o círculo de ouro, sempre começar pelo porquê, né, o porquê que eu estou fazendo aquilo, não em como eu vou fazer ou o que eu vou fazer, mas por quê, tá? Falando da filosofia Lean Six Sigma, né, trazendo para você de forma breve, né, o Lean Six Sigma, pessoal, ele traz um conjunto de duas filosofias de alta gestão, né, de gestão eficiente. Ele traz o conceito Lean. O Lean ele foi criado para reduzir desperdício, ou seja, onde eu posso reduzir erro, onde eu posso reduzir desperdício, como eu posso organizar melhor os meus processos. E o Six Sigma para reduzir variação, né? É criar uma ferramentas técnicas para garantir a execução adequada. E daí, toda vez que eu tiver um problema, eu coloco nessa matriz aqui. Se for um problema complexo, de causa desconhecida ali da raiz, eu estou entendendo, eu vou para um projeto Six Sigma. Se for um problema simples de resolver e de causa conhecida, eu vou lá e mudo. Aplico a minha matriz de cota, mudo e checo o resultado, PDCA. E a partir daí eu vou me organizando de acordo com a complexidade do problema, tá? Então, essa filosofia Lean Six Sigma hoje, ela visa reduzir desperdício e problema para ser mais rápido e eficiente, que é o que a gente quer. Onde é que o Lean Six Sigma é fundamental? Emergência e pronto-socorro. Por quê? Porque eu tenho que rodar rápido o leito. Isso aqui é o ideal para UPA, para emergências, porque eu preciso rodar rápido o paciente, diferente de uma UTI, de uma unidade de internação, tá? Existem várias classificações de acreditação do Lean Six Sigma, né? São difíceis pra caramba de conseguir. Eu estou suando para conseguir a preta agora, mas vamos chegar lá se Deus quiser. E essa metodologia Lean Six Sigma, né? Eu trago aqui para vocês algumas ferramentas que eu posso usar em todas as fases do processo, que a gente chama de DMAIC. Então, quais são as ferramentas que eu posso usar para definir o problema, o escopo do problema? SIPOC, por exemplo. Para medir o problema, os meus indicadores, plano de coleta de dados, para analisar matriz de controle, Ishikawa, né? Para melhorar, aí eu posso usar várias formas também, 5W2H, para controlar, né? Então, são várias formas, vários pontos que a gente tem, desde a gestão estratégica, gestão da inovação, gestão operacional, gestão de recursos, que eu preciso cuidar. Esse MASP, né, o que a gente chama de DMAIC também, ele é fundamental. Todo o gestor de alto rendimento, ele precisa focar em todos esses pontos aqui. Ele precisa focar em política, planejamento orçamentário, projeção de resultado e etc. Então, tudo isso daqui precisa estar tabelado, né, e na mão dele. Então, né, dentro dessa filosofia Lean, né, existem os principais desperdícios, né, que eu posso aplicar não só para uma empresa como a Tesla, a Mitsubishi, mas eu aplico também para a minha emergência, para o meu pronto-socorro, normalmente, para o meu centro cirúrgico, que é um outro setor que eu tenho que rodar leito rápido, né? Então, tudo isso precisa ser visto. Se a gente fosse colocar no pronto-socorro, né, no meu centro cirúrgico, no meu pronto-socorro, ou seja, lugares de alta rotatividade, a filosofia Lean Six Sigma, eu colocaria dentro desse escopo aqui mínimo de indicadores, né? Então, para eu ter uma emergência rodando bem, uma UPA rodando bem, o centro cirúrgico rodando bem, eu preciso ter uma equipe treinada, eu preciso ter um diagnóstico, né, operacional, um mapeamento estratégico, né, ou um regimento interno bem feito.
Eu preciso ter mapa de fluxo de valor, mapa de risco, estratégia de fluxo, balance scorecard, matriz de esforço-impacto. Preciso, para executar meus planos de ação, 5W2H, plano de capacidade plena, safety huddle e round diário, e mensalmente ali fazer a gestão dos indicadores, né? Obrigatório. Passar muito rapidamente para vocês algumas ferramentas de gestão, tá? E eu levo vocês a refletirem qual é o nível de maturidade organizacional de vocês. Onde que vocês estão hoje? Vocês estão num setor, numa UTI, numa emergência, no hospital, onde tudo é imprevisível e tudo é reativo, é só apagando incêndio todo dia? Ou a gente começa a organizar, enxergar os problemas, os processos são controlados e eu começo a focar em melhoria, né? A matriz SWOT é obrigatória para todo o setor, então a UPA tem que ter SWOT, a UTI tem que ter SWOT, o hospital tem que ter SWOT, onde eu vou analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do meu setor, do meu hospital, né? Então aqui fica um exemplo para quem quiser o slide depois, pode fazer na sua unidade, no seu setor, do seu hospital. O VSM é obrigatório, tá? Para toda a cadeia de alta rotatividade. Então, para eu ter um centro cirúrgico eficiente, uma emergência eficiente, um pronto-socorro, uma UPA eficiente, eu tenho que ter VSM, tá? O VSM é obrigatório, é fundamental. Se eu não tenho, eu estou comendo bola 20 anos atrás de gestão, tá? Então, é muito importante desenvolver. Eu preciso mapear o que agrega valor para o meu paciente e o que não agrega. Construir, tá? Não vou me ater muito isso daqui, é mais complexo, mas aqui estão os slides para vocês entenderem, né? Eu deixei bem destrinchadinho. E no final, o que a gente tem que ter é isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho que ter todos os meus processos, né, desde a entrada do paciente até o final, e mapeado. Ó, para atender o paciente, quem atende é o médico. Quantos médicos eu tenho rodando no turno? 4. Qual o tempo médio de atendimento dele? 5 minutos. Porque às vezes a gente coloca, tem que botar mais médico, mais médico, mais médico, mais médico, mais médico, e não é. Às vezes a tua principal barreira é a espera que demora para ir daqui, ó, do recepcionista para o enfermeiro. Então, ter esse mapeamento, ter o VSM, eu consigo mapear os tempos que agregam valor, os tempos que não agregam valor, e gerar os meus indicadores, como, por exemplo, o lead time, gerar a minha taxa de agregação de valor e taxa de agregação de valor, qual é o meu tempo de ciclo por paciente para entrar e sair da minha unidade ali, para produzir um novo paciente. Então, aí eu começo a trabalhar. Poxa, ó, eu preciso, não é botar mais médico, eu preciso é botar mais um recepcionista aqui, ou colocar digital. Poxa, não preciso de mais médico, eu preciso colocar mais um técnico, 2 técnicos aqui, porque a minha trava está sendo medicação. Então, se eu não tenho esse mapa do meu pronto-socorro, do meu centro cirúrgico, eu estou cego. Eu fico no achismo. Eu acho que se eu botar mais 2 médicos, aumentar a folha para 60 mil, eu vou conseguir resolver. Não vai, porque o problema estava aqui, você resolver mais simples, entendeu? Então, isso você faz gestão de alta eficácia, né? Então, isso aqui é fundamental para todo pronto-socorro. Quem não tem, faça, porque está devendo. Tá? A cadeia de valor é essa, você monta para o seu setor, para o seu pronto-socorro, para a sua unidade, né? Então, uma forma mais simples de montar a cadeia de valor é essa aqui. Todo setor tem que ter sua cadeia de valor. Então, estou dentro do hospital, meu centro cirúrgico tem que ter cadeia de valor, a UTI, cada UTI tem que ter a sua, a rouparia tem que ter, a nutrição tem que ter, porque eu vou interagir com os fornecedores principais, as entradas principais, processos de negócio e as saídas, tá? Isso aqui é obrigatório para a ONA, por exemplo. Tá? Quem não tem, faça. Essa é uma visão de estratégia de fluxo, é uma forma mais chique, mais elaborada de você colocar o mapa de valor, tá? Não tem certo e errado, eu acho essa mais bonita, e sempre inclui a missão, visão, valores, acho que fica melhor. Aqui é uma outra forma de você colocar os mapas de processos do setor, não é um mapa de valor, é um mapa de processo, para você entender qual que é a sua OKR bem definida, né? Tudo isso vai ficar de exemplo para quem quiser esse slide.
E a gente vem para o Balance Scorecard, que todo hospital tem que ter, né? Todo hospital, toda UPA, todo pronto-socorro tem que ter, toda empresa tem que ter o Balance Scorecard, porque nele eu integro, né? O meu objetivo de existência daquele hospital, daquela empresa, daquela UPA, do pronto-socorro, missão, visão, valores, resultados estratégicos, né? Interações, processos de apoio e as perspectivas. Todo serviço, pessoal, toda instituição, ela precisa ter perspectiva financeira do cliente, que é o paciente, processo e aprendizado. Então, aqui, por exemplo, exemplificando como eu montaria uma UPA, né? Objetivos estratégicos financeiros do cliente, processo e aprendizado. As minhas KPIs aqui, ó, quais são as taxas que eu vou usar para saber se eu vou estar chegando no meu objetivo? Quais são as minhas metas, os meus OKRs onde eu quero chegar para garantir que eu cheguei no meu objetivo? E quais iniciativas eu estou tomando para conseguir trabalhar isso daqui? Então, todo hospital, toda unidade, né, de pronto atendimento, de pronto-socorro, tem que ter um Balanced Scorecard. O 5S é uma filosofia interessante, japonesa, existe certificação para isso, é baratinho, e eu acho bem bacana, mas poucos serviços ainda têm o selo 5S. A matriz de Ishikawa, para identificar problemas, né, causa raiz de problema, eu não gosto. Eu acho muito trabalhoso e não ajuda em nada. Mas quem quiser, fica à vontade para trabalhar. Mas eu acho que não presta para nada. Matriz de esforço e impacto, eu acho importante você ter. Lembra muito a matriz de Eisenhower. Quem é gestor, quem é liderança, sabe que são 500 problemas por dia para resolver. Então, você precisa entender o que você tem que resolver rápido, o que você tem que delegar, o que você tem que resolver depois. Então, isso é importante para você saber onde colocar seu esforço e seu impacto, né? O 5W2H é bem conhecido de todo mundo, é uma forma muito eficiente de você, porém mais complexa, de você encontrar, trabalhar a resolução de problemas, né? O 5W2Hs. Kanban é super facinho, né? Todo líder tem que ter, todo gestor tem que ter um quadro de Kanban por perto para ver o que é o Kanban, pendente, em andamento e concluído, tá? Basicamente é isso, ajuda pra caramba. Aqui um exemplo, por exemplo, né, da central de transplantes, 5W2H. Ó, eu tenho um problema, baixo número de CIDOTs, ação, abrir 14 CIDOTs, como? Reunião com direção, onde, em loco, quem é o responsável, quem é o DRI, quando, e o Kanban. Kanban é isso aqui, estados, ó, em andamento, pendente ou resolvido. Então aqui fica o exemplo também para vocês, tá? O PCP, pessoal, vale um estudo à parte, é uma aula, se fosse para dar só de PCP, todo pronto-socorro e centro cirúrgico tem que ter PCP. Na verdade, todo hospital tem que ter PCP, seja ele público ou privado. O PCP é o plano de capacidade plena. E ele comprovadamente reduz mortalidade e tempo de internação. Então, se eu não consigo admitir meu paciente no tempo adequado, eu vou aumentar a mortalidade, eu vou aumentar a taxa de transferência para UTI, eu vou aumentar o tempo de permanência dele. PCP. Aqui é um exemplo, tá? Cada hospital faz o seu. Eu sei que o Djalma Marques, né? Eu sei que ele tem PCP e funciona muito bem dentro do programa Lean. Então, é algo que ajuda muito lá e que eu entendo que ajudaria muitos outros pronto-socorros, outros hospitais de porta aberta, unidade de pronto atendimento e hospitais públicos e privados, tá? Então, todo hospital tem que ter PCP. E o que é o PCP? A partir do momento que acionou o nível, todo mundo sabe o que fazer. Se não, toda vez que lota, liga para o diretor, liga para o coordenador, liga... Não. Ó, o plano é esse. Chegou em tantos por cento de ocupação, o que cada um tem que fazer? Centro cirúrgico tem que fazer isso, emergência, fazer isso, UTI, fazer isso. Cada lugar tem que saber o que fazer. Então, construam um PCP de vocês se não tem. O safety huddle, tá? É obrigatório. Então, todo setor com pacientes graves, tem que ter safety huddle. Então, o huddle é fundamental para garantir qualidade e segurança. Ele vem no checklist da aviação, de segurança do piloto, né? Então, aqui é um exemplo do que o safety huddle tem que ter.
É para ser rápido, 5 minutos, 10 minutos, tá? E com foco realmente ali em qualidade de segurança. Quem quiser modelo de Safety Hub, eu tenho, depois posso passar. Já discutimos, né, o que seria DRI, KPI e OKR. Matriz Gucci é uma forma de aprender gestão de prioridades, tá? Não vou meter muito também. É um pouco complexo, mas para gestores de alta performance isso ajuda muito, tá? E o Canva, né? O Canva, que é um modelo de negócio que todo hospital deve ter, toda empresa tem que ter, tá? Também não vou me ater muito. E dentro da metodologia ágil, né, fora da gestão tradicional de projetos, a gente tem a gestão ágil, metodologia ágil de gestão, né? Também não vou me ater muito, mas fica aqui o modelo, onde eu faço sprints semanais rápidos para pontos de controle, né, daquilo que foi pendente, daquilo que está resolvido, para a gente chegar rápido na entrega, né? Então, partindo para esse programa de qualidade, né, de uma visão estratégica com foco no financeiro, no cliente, nos processos do aprendizado, é basicamente o BSC, né? Fica aqui, por exemplo, exemplos de como implementar um plano de melhoria para UTIs, né? Como implementar um plano de melhoria para a minha unidade, para o meu pronto-socorro, tá? É uma forma, são exemplos, tá? Isso aqui é meu, não quer dizer que eu esteja certo, é como eu gosto de implementar modelos de gestão em qualidade dentro das unidades. Até hoje tem dado certo, tá? Mas pode um dia aparecer alguém com um melhor do que o meu. Mas para quem não tem, é um modelo. Aqui é um exemplo de round multidisciplinar. Quem quiser pode obter, tá? É um checklist de pilotagem, né, de avião ali para você garantir que o paciente está recebendo o cuidado multiprofissional adequado. Cada instituição tem o seu. Aqui é um modelo, por exemplo, de safety huddle, que bebe da fonte da aviação também. Todo setor tem que ter safety huddle, pessoal, de nível 1, 2 e 3, para garantir que os problemas sejam resolvidos, né, com seriedade, com agilidade, com a ajuda da autogestão. Então, quando uma instituição me fala que não tem safety huddle diário, manhã e noite, e que não tem round diário na UTI, no centro cirúrgico, eu já sei que ela não tem ainda maturidade ótima para lidar com qualidade de segurança e precisa desse apoio, desse braço para evoluir, tá? Aqui é um negócio que eu desenvolvi também, tá? Com foco nos principais pontos críticos para a segurança da enfermagem. Eu acho que toda liderança de enfermagem devia colocar isso aqui debaixo do braço e trabalhar com o seu time. É onde a equipe mais falha. Ou seja, é onde eu tenho a maior incidência de eventos adversos, tá? Então, isso aqui é fundamental. Isso aqui, pessoal, é todo dia. Vou escolher um dia. Todo dia eu vou escolher um. Pessoal, vamos falar hoje de sono dispositivo, perda de sonda. Lembrar de checar a fixação após qualquer manipulação. Então, se todo dia a equipe trabalhar um ponto desse na comunicação, no Huddle, como DDS, a equipe vai arremata voo, né? Não tem como não arrematar. Então, quem quiser esse material também eu posso passar, não tenho nenhum problema em guardar isso aqui. Lembrando, para finalizar, né, de um programa de qualidade adequado para uma emergência adequada, para uma UTI adequada, eu preciso ter fortes como carro-chefe. Não adianta me preocupar com mortalidade. O meu carro-chefe de gestão é higienização e prevenção de infecção. Se você conseguir resolver isso, todo o resto caminha, todo o resto anda, tá? Todos os outros indicadores vão andar. Então, aqui são exemplos, né, de pontos de bando de prevenção, tá? Isso aqui é importante, tá na cabeça. Cada hospital tem o seu, cada UPA tem seu, cada socorrão tem o seu. Então, isso aqui o hospital desenvolve com sua equipe, tá? Não existe certo e errado, existe aquele que funciona. Isso é importante. As precauções de contato não vou me ater, vou deixar aqui para que vocês leiam depois, né? É obrigatório, isso é o que eu trabalho com as equipes também. A equipe precisa saber, às vezes você pergunta para a equipe, quais são as patologias que indicam precaução de contato e gotícula? Ninguém sabe. Então tem que saber o que é precaução de contato, né? O que é precaução por gotícula, quais são as patologias que eu tenho que isolar, quais são os procedimentos, o que é precaução por aerosol. Então são coisas importantes também, tá?
E, para finalizar, um pouquinho de liderança, né? Eu sempre recomendo esse livro para todo mundo, porque pessoas inteligentes cometem erros idiotas, né? Às vezes é o óbvio que o líder, às vezes é muito arrogante para ouvir outras pessoas e acha que ele sempre está certo, né? Então, acabam cometendo erros idiotas. Então, eu sempre recomendo isso daqui para todo mundo ler, porque é uma forma de você evitar se tornar um idiota, né? É como aquela coisa, ninguém sabe que morreu, só os outros que sentem a dor. Acontece, é a mesma coisa quando você é idiota. Você não percebe, mas todo mundo sente a dor. Então, isso aqui é uma forma de você trabalhar o ego e entender que você não é melhor do que ninguém, que todo mundo pode contribuir, somar e tirar aprendizado, né? E ter sucesso como líder, você precisa ser proativo, ter empatia, comunicar-se bem, ter bom relacionamento. Às vezes as pessoas matam esses dois aqui e querem pular para o outro e caem, tá? Não adianta você falar bem, estudar, ser proativo se você trata a tua equipe mal. Não adianta. Então, precisa ter todos esses degraus aqui para você conseguir ter sucesso como líder, tá? E isso traz o burnout, né? Então, o número de suicídio entre profissionais de saúde é gigantesco, né? São muitos os desafios. Então, quando a gente pensa em gestores profissionais de saúde, a gente consegue agregar dois mundos, né, que se somam. E é muito importante você ter estudo de liderança, você aprender liderança, né, para que você trabalhe os desfechos clínicos e a gestão de equipes, né? Aquilo que a gente já trabalhou anteriormente, né, para vencer aquelas barreiras estratégicas. Então, hoje, o que um líder de alta performance hoje precisa ter? Né? Conhecimento clínico, habilidade de comunicação, trabalho em equipe, empatia, alfabetização. No futuro, o que o profissional vai ser valorizado? Conhecimento, comunicação, trabalho em equipe, pensamento crítico, gerenciamento de tempo, iniciativa, tá? Então, eu preciso hoje trabalhar soft skill e hard skill, tá? Então, não adianta eu trabalhar só de um lado e não ter o outro. Eu preciso ter 50% ali, 50-50. E entendendo o que é gerir. Eu conheço pessoas que são ótimos gestores e péssimos líderes. Conheço pessoas que são ótimos líderes, mas péssimos gestores. Conheço pessoas que são ótimos gestores e ótimos líderes. E também conheço gente que são a catástrofe, são péssimos gestores e péssimos líderes, né? Então, é a receita do caos. Então, o que é o gestor? O gestor, pessoal, é aquele que planeja, organiza, controla e foca em processo. O líder é aquele que inspira, motiva, engaja e foca em desenvolver pessoas. Se você conseguir ser bom nos dois, ótimo, você é completo. Nem todo mundo consegue. E, pessoal, ninguém nasce com isso aqui não, viu? Você precisa estudar muito gestão e estudar muito liderança para conseguir se desenvolver, tá? Então, existe essa diferença entre gestão e liderança, né? Quais são os focos? E hoje, o líder de alta performance, ele precisa trabalhar todas as habilidades de gestão e também de liderança, focando no negócio, mas também focando nas pessoas, né? Dentro daquele modelo de gestão que a gente já trabalhou anteriormente. O modelo de liderança, cada um tem o seu, funciona melhor, pior para um setor ou para outro, mas a mensagem mais importante, pessoal, liderar é servir. Qual é o objetivo do líder? Servir, não é ser servido. Tá? Esse é o grande objetivo, tá? Então, dentro dessa matriz de competências hoje, né, matriz de competências hoje, para comunicar, para ter um bom líder, para ter uma liderança eficaz, eu preciso ter boas habilidades técnicas, boas habilidades cognitivas e eu preciso ter também boas habilidades emocionais. Quais são as competências para chegar lá? Comunicação empática, escutativa, saber dar feedback, tomada de decisão, gestão de conflito, gestão de pessoa e ter sempre foco no aprendizado ativo, né? Pessoal, líder é diferente de chefe, né? Líder puxa todo mundo junto. Chefe é aquele autoritário que manda e quer que todo mundo obedeça.
Então é muito importante a gente ter essa visão, sair do autoritário para um líder mais visionário, que não fica microgerenciando o processo, que em vez de estar checando no pé do rotineiro, do enfermeiro, se ele está trabalhando, ele desenvolve, ele dá confiança, ele dá instrumentos para que a equipe trabalhe bem, ele treina, desenvolve e ele confia nas pessoas. Então, ele se torna visionário, tá? Com visão no futuro, no processo, onde as coisas vão caminhar. Aquele líder que fica paternalista, achando que é pai dos funcionários, que tem que ficar babando, que tem que ficar conferindo se está trabalhando direito, não dá certo. Tá? Então, sempre pensando aqui nas competências técnicas e comportamentais, né? Recomendo esse livro demais, tá? O Monge Executivo. É obrigatório para todo líder, para todo gestor. É o primeiro que eu sempre, quem é residente meu sabe, é o primeiro que eu indico, né? Dos livros canônicos ali, é o Monge Executivo. O Start with Why é importante, tá? E tem outros também que eu vou passar para vocês depois, mas liderar, pessoal, é a capacidade de influenciar pessoas. Chefe é aquele que quer mandar nas pessoas. Líder é aquele que influencia, que arrasta pelo exemplo, que engaja, que motiva para chegar no objetivo comum, né? Então, o velho paradigma era esse aqui. Hoje a gente sabe que o foco é o cliente, é o paciente, né? São os colaboradores, é a ponta que desdobra a estratégia. Então, é muito importante que a gente tenha esse aspecto, tá? Eu não vou me ater muito, mas lembrar do cérebro trino de McLean, né? Você só consegue convencer as pessoas, pessoal. Isso é técnica de venda, tá? Se você primeiro desligar o reptiliano, né, que é um instinto, que aquilo não vai fazer mal, que aquilo é algo benéfico, o límbico, né, que é a emoção, e por fim você consegue, com razoabilidade, trazer as pessoas para aquilo que você quer envolver. Então, você não pode chegar na UTI e dizer, ó, pessoal, a partir de hoje, todo mundo só vai mudar o decúbito para a esquerda. Eu vou achar que você é doido. Então, você precisa primeiro levar uma explicação, desbloquear, né, destravar aquele instinto de resistência e ir trabalhando com calma, né? Sempre com a razoabilidade. Esse é um outro livro que eu indico muito, tá? Roube como Artista, sensacional esse livro. Quem não leu ainda, vale a pena para todo líder, todo gestor. Tá? A Matriz de Eisenhower, eu já passei para vocês, né? Todo líder tem que ter 2 quadrinhos na sua sala. Um é a Matriz de Eisenhower e a outra é a Matriz de Kanban. E aqui eu deixo para vocês, tá? Principais problemas que eu encontrei na minha vida quanto gestor e as principais ferramentas que eu recomendo para resolver esse problema, tá? Isso aqui não tem livro, isso é meu. Para quem não tem experiência, pode ajudar bastante, tá? Então, fica para vocês aí as principais ferramentas que eu uso para trabalhar as demandas que eu enfrento no dia a dia. E, para finalizar, esses últimos 2 livros, que são bons demais, quem não leu, compre e leia. 25 ferramentas de gestão, Liderar é simples, mas não é fácil, com um outro do mesmo autor, que é Arrume Sua Cama. Então, se você pegar esses livros que eu dei hoje aqui e ler, você vai se tornar um gestor, um líder absolutamente diferente daquilo que você é hoje. Pode confiar, tá? Agradeço a oportunidade de todos, né? Tentei passar muito rapidamente aqui, 1 hora, um pouco sobre liderança, sobre gestão, sobre qualidade, sobre segurança, coisas diferentes, né? Quem quiser depois esse slide pode ter. Quem aqui é líder e gestor e não conhece essas ferramentas, estude o que está aqui no slide, crie essas ferramentas para o seu setor, tá? Para a sua unidade, e arrocha que é sucesso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? E pegar esse slide e trabalhar isso daqui. Garanto para você, se você pegar teu hospital, tua UTI, tua UPA, o teu pronto-socorro e fizer isso daqui, fizer esses indicadores, fizer essas ferramentas, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Pode ter certeza que não tem como dar errado, tá? Eu sei que vocês têm boa vontade, às vezes falta ferramenta. Então, pegue essas ferramentas aqui e desenvolva. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer tirar algum exemplo?
Se não, espero que tenham gostado, pessoal. Bom trabalho a todos, tá? Liderar não é simples, mas não é fácil, tá? Como vocês vão ver nesse livro, mas é apaixonante. Desenvolver pessoas e ver o resultado no final do mês é bom demais, tá bom? Grande abraço a todos e, em breve, na próxima aula, a gente já vai ter liberado o simulador para os residentes, né? A gente já vai ter aí disponível para eles o simulador que foi criado com um novo centro de treinamento e o centro de resolução de questões para treinamento da prova de título de terapia intensiva, né? Então, realmente é algo que eu acho que vai fazer a diferença, né? Para o pessoal. Quem quiser depois ter acesso, né? Não só os residentes, mas ter acesso aos Swangans, ter acesso, né, a toda a grade, né, de explicação que a gente tem aqui para treinamento dos residentes. A gente vai ter como mexer em todos os parâmetros, né? Tem aqui como simular os quadros clínicos, né? Que de acordo com o perfil hemodinâmico, vou poder prescrever e tomar as intervenções para ver a resposta, fazer um debrief para entender os pontos de corte para a prova de título, né? O que é mais cobrado, nosso simulador de ventilação mecânica e o centro de simulação para a realização das questões, treinar aí com já mais de 500 questões da prova de título de terapia intensiva para desenvolver. Então, eu acho que vai ser de muito sucesso. Quem depois quiser o simulador para treinar e desenvolver sua equipe também, eu vou estar liberando, tá bom? Grande abraço a todos, boa noite, bom trabalho. Obrigada, doutor Iago, pelo conteúdo. Boa noite.